nação, olá! Aqui é Priscila da Ledone e hoje é dia 15 de março. O dia de ontem foi um dia extremamente importante para a nossa literatura, para a literatura brasileira, isso mesmo, porque foi o dia do nascimento de um grande poeta, talvez um dos maiores poetas que nós já tivemos aqui na nossa pátria. E por isso, dia 14 de março é considerado o Dia da Poesia. Sabem quem é esse poeta? Castro Alves, também conhecido como poeta dos escravos. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Castro Alves é um autor que faz parte do romantismo brasileiro. Lembrem-se do romantismo, aquela emoção, aquele idealismo. Porém, Castro Alves faz parte da terceira fase, ou terceira geração, como preferirem, que é a geração da liberdade, do social. A gente chama de geração condoreira, né? Ele trazia discursos eloquentes e ele tinha um olhar mais direcionado para o social. Coisa que nós sabemos que a primeira e a segunda geração deixaram a desejar um pouquinho. Não era o foco delas. Aqui, nessa terceira geração, aqui com Castro Alves, eu tenho uma espécie de angústia. Essa angústia que, pera lá, eu gosto de idealizar. Eu sou romântico, cara. Mas tem alguma coisa errada acontecendo. E eu vou cantar esses erros. Essa terceira geração, ela também é chamada de Hugoana, que a gente sabe que vem lá da França. A gente tem um exemplo dos Miseráveis. Nós já tivemos um vídeo falando sobre o Corcunda de Notre Dame, que virou até desenho da Disney. E essa influência chegou aqui ao Brasil e o Castro Alves foi o grande representante mesmo. Foi ele que agarrou essa ideia, que é quase que uma caminhada, um degrau que a gente tem para chegar lá no realismo. O realismo, em 1881, foi quando começou, ele não vem direto, ele tem uma preparação. E o romantismo prepara a sociedade para o realismo. É claro que o Castro Alves, ele foi tão importante, sendo poeta dos escravos, ele denunciou a questão horrorosa da escravidão e ainda bem que ele nasceu, ele viveu naquele tempo, que já foi mais para meados e final do século XIX, porque senão ele não teria tido voz, ele não teria conseguido se manifestar. Então também isso se deve muito à questão do tempo, onde é que ele estava. Nos deixou muito cedo, morreu aos 24 anos, por mais que não tenha sido um autor da segunda geração, ele também faleceu de tuberculose, que era aquele grande mal do século XIX. Mas mesmo falecendo aos 24 anos, ele deixou uma obra pra gente fabulosa. E é uma obra que retrata muito do sentimento e das atrocidades que a gente vivia no século XIX. Algumas a gente ainda vive, né? Mas eu particularmente acredito que já tem havido uma grande evolução. Assim. Só a parte de a gente não ter a escravidão já é um grande êxito. Então ele faz uma denúncia. Ele diz como é que são trazidos os negros para cá para serem escravizados. Então ele conta como é que era colocado o navio negreiro, né? Que é talvez a grande obra dele, o grande poema. Como é que era esse navio? Era Titanic? Era um cruzeiro pelo Caribe que a gente faz hoje? Quem dera, né? Então, já conhecendo um pouquinho da índole humana e dos interesses sociais, dinheirísticos, a gente sabe o que eles faziam. Eles chegavam lá na Europa ou na África e tacavam pessoas no navio, sem dar nenhuma condição para essas pessoas. Muitos negros morriam nessa viagem. E eles iam sem sequer saber para onde eles estavam indo, para quê, o que eles iam fazer. Imagina a angústia que era. E no poema Navio Negreiro ele descreve bem essa realidade deles, o dia a dia. É uma denúncia mesmo. A gente tem também outro poema que é muito cobrado em vestibulares, em provas escolares, que é o Vozes da África, que tem também essa mesma temática, que vai explorar bem a questão do negro como denúncia. Mas aí você mesmo, tá aí me olhando, você me questiona, você fala, Pri, por que então nós não podemos considerar Castro Alves realista? Porque na verdade é só uma transição.
ele faz uma denúncia, mas não existe uma atitude para que isso mude. É como se fosse um lamento. Ai, que triste que isso acontece. Então é mais um lamento, são eles começando a descobrir os problemas sociais, começando a entrar em contato com essa realidade, o que vai ser explorado bem mais forte no realismo e no naturalismo. Aqui a gente ainda tá tomando consciência, a gente ainda tá lamentando, mas sem visualizar uma solução, digamos, para o caso, ou então meios de combate a isso que eles estão vendo como errado. E Castro Alves, eu vou contar, esse eu conto pra vocês. Olha só, ele é conhecido, adoro, ele é conhecido como poeta dos escravos e tudo, mas ele tem uma outra vertente. O seu avô, a sua avó fica dizendo que a juventude agora é perdida? Castro Alves escrevia poesias sensuais. Bem sensuais mesmo, que ele falava acerca de sexo explícito. Não era putaria. Não, calma, né? Tudo tem um limite. Mas ele falava de uma maneira romântica. Então era como se fosse... Antes, na primeira e na segunda geração, o amor não era concretizado, lembram-se? Agora ele já é concretizado. E o Castro Alves, ele vai contar como é essa concretização do amor, de uma maneira bem singela, bem romântica, mas concretizada, rolou mesmo. E procurem, tem vários poemas do Castro Alves, assim, com essa vertente mais sensual, e que também tem grande valor para a nossa literatura. Então ele vai variar, ele vai passear entre esses mais sensuais e os poemas de denúncia dos escravos. Então ele é o nosso grande poeta dos escravos, faria 170 anos ontem, e é muito importante para a nossa literatura. Fiquem de olho, pode cair na nossa prova. Até mais, foi um prazer. Fico por aqui. Priscila Daledoni.